Oi, gente, está começando o Flica na Rede, o programa de memórias da Flica, a nossa querida festa literária internacional de Cachoeira. Eu sou Edgar Abeusen e desde ontem acompanho vocês nessa jornada de lembranças tão afetivas e tão queridas. O Flica na Rede tem um apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, Governo Federal e a realização da Cali e e-Content. Bom, nesses 2 dias por aqui, no canal da Flica no YouTube, relembramos cada uma das edições da nossa Flica, com foco nas mesas literárias e na programação musical e cultural das intervenções artísticas. E agora, vamos celebrar a última edição da Flica no Flica na Rede, recordar o que rolou em Cachoeira na era da pré-pandemia, quando ainda era possível aglomerar. Olha, vamos agora para a nossa primeira convidada, que é poeta, nascida em Lisboa. Licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas, foi professora durante 5 anos e hoje é editora responsável pelos autores portugueses do Grupo Leia. Enquanto escritora, trabalha em 3 vertentes, a literatura juvenil, a ficção e a poesia. Recebeu vários prêmios literários e os seus poemas estão traduzidos em muitas línguas e publicados em antologias e revistas literárias em diversos países. Prezada poeta Maria do Rosário Pedreira, seja muito bem-vinda e que satisfação te receber aqui em Cachoeira, na Flica na Rede, você aí do outro lado do Atlântico. Seja bem-vinda. Obrigada. Conta pra gente qual a sua memória mais afetiva dessa sua participação aqui na mesa Estratégias do Eu Lírico, esse eterno fingidor com Antônio Brasileiro aqui na Flica 2019. Bem, eu tenho muitas memórias da minha presença na Flica, porque para mim correspondeu a uma viagem grande, uma viagem intercontinental. Eu estava no inverno e cheguei aí num verão, um calor insuportável. Depois, quando cheguei ao hotel, à pousada, não havia ar-condicionado no quarto, então eu julguei que morria. Mas de manhã encontrei pessoas muito simpáticas, o Emanuel Mirdad, que organizava a Flica, a Cátia Borges, que era a curadora no ano em que eu fui, e quando foi minha mesa, conheci também Mónica Menezes, que era a moderadora, e o poeta António Brasileiro, e foi uma mesa muito boa. A primeira coisa que me impressionou muito foi haver uma tradução em linguagem gestual para todo o público, porque em Portugal isso é só comum nas coisas oficiais, nas coisas culturais, não costuma acontecer, e, portanto, foi uma coisa que me impressionou muito positivamente. E depois, claro, gostei muito da mesa, porque era uma mesa sobre poesia, e lembro-me que tivemos a oportunidade de dizer bastantes poemas, quer eu, quer o poeta António Brasileiro, e por fim até pedimos à moderadora para dizer também poemas, porque ela própria era poetisa. E para coroar esta participação estava na assistência o Itamar Vieira Júnior, que eu tinha publicado recentemente em Portugal, tinha ganho o Prémio Leia, e que hoje é uma das vozes mais importantes da literatura brasileira. Já vai em 10 edições o seu livro, já atingiu o top da Amazon, ele é hoje um escritor firmado, e portanto foi muito bom também esse encontro pessoal meu com o Itamar Vieira Júnior, que se produziu justamente na Flica. Perfeito. Tô lendo o Torto Arado, é realmente fantástico. Também conta pra gente qual a sua impressão sobre a cidade, né? Cachoeira, que é o berço, né, da cultura, da história do recôncavo da Bahia e do Brasil. Eu não conhecia Salvador, já tinha estado em Salvador da primeira vez que tinha ido ao Brasil, já há muitos anos, mas não conhecia o recôncavo baiano e não conhecia particularmente Cachoeira. Em primeiro lugar, fiquei muito bem impressionada pelas cores e pelo movimento da cidade, que achei muito bonita, e depois também pela sua população. E porquê que eu digo isto? Porque normalmente nos encontros literários a população não é tão jovem, e eu descobri uma população jovem em Cachoeira e noutras cidadezinhas à volta,
que participou no encontro e que eu penso que isso é muito positivo para o Brasil, haver esse interesse por parte de gente tão nova. É o seguinte, a gente está vivendo esse momento de pandemia, de isolamento social, né? Brasil, Portugal também. E como é que você tem lidado com esse momento? Tem preparado alguma coisa? Tem escrito algo? Vai lançar algo brevemente? Conta pra gente. Bem, neste momento Portugal está também numa situação muito, muito difícil, porque temos uma população bastante envelhecida e, portanto, temos tido muitas mortes desde que se abriu um pouco no Natal, e isso foi um custo muito elevado para Portugal. Agora estamos em confinamento de novo e, portanto, em confinamento temos de estar no teletrabalho e é mais difícil, enfim, trabalhar em casa e depois à noite ainda trabalhar para a literatura do que propriamente nos tempos em que estamos a trabalhar fora e chegamos em casa, damos uma respirada e então sim temos algumas coisas para escrever. De qualquer maneira, eu vou publicar muito em breve um livro que se chama Adeus Futuro e que tem que ver justamente com os problemas que se põem hoje no presente, que nos fazem pensar efetivamente nos perigos que vão existir no futuro, e isso tem que ver sobretudo com a falta de leitura da literatura e com o exagero do digital. Perfeito. Olha, Maria, muito obrigado pela sua presença. Obrigada eu. Cachoeira está aqui te esperando de braços abertos e a Flica também. Venha sempre, viu? A gente está morrendo de saudade desse movimento, dessa conversa com os nossos escritores, com os nossos autores, da saudade do público também. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade e pelas suas lembranças tão afetivas por Cachoeira e pela Flica. Obrigada eu. Até à próxima. Um abraço. Tudo de bom. Já falamos com ela no programa da Flica 2014, em que ela participou como autora. Agora, ela vai falar como a primeira mulher curadora das mesas literárias da Festa Literária Internacional de Cachoeira. Querida poeta, jornalista e professora Kátia Borges, conta pra gente as suas memórias da curadoria da Flica 2019. Olá, meu nome é Kátia Borges, eu sou jornalista, escritora e fui curadora da Flica em 2019. Esse foi um convite que me pegou de surpresa, um grande desafio, e nós buscamos fazer um recorte bastante diverso dentro da literatura brasileira e da literatura contemporânea internacional também. Então trouxemos para a Flica temas antes nunca abordados, como por exemplo a literatura escrita por mulheres lésbicas, né? A poesia escrita por poetas negros, os quadrinhos, né? Os quadrinhos também tiveram espaço na Flica esse ano, e o cordel. Então a gente conseguiu trazer esses diferenciais para agregar aos tantos outros diferenciais que a Flica já vinha contemplando ao longo da sua trajetória de 10 anos, né? Eu fiquei muito feliz, muito alegre com o resultado desse recorte, porque na verdade fazer uma curadoria é fazer um recorte. E esse recorte ele seguiu uma linha de reinvenção do humanismo, né? Como nós estamos reinventando o humanismo, nós artistas, ao mesmo tempo em que estamos vivenciando todo esse processo de desconstrução do humanismo. Eu espero que 2021, final do ano, a gente já possa ter uma Flica com tudo que ela tem de bonito, de alegre, de acolhedor, de literário, de político, de vibrante. Nascida em Salvador, ela é poeta, cronista, articulista, contista, autora de romances adultos e livros infantos juvenis. Formou-se em Direito, é pós-graduada em Crítica da Arte, trocou a advocacia pelo jornalismo. Membro da Academia de Letras da Bahia, com mais de 30 livros lançados, entre eles O Riso da Raposa e As Aventuras do Marujo Verde, é reconhecida nacionalmente pelo seu trabalho com o público infanto-juvenil. Em 2013, participou da Flica na mesa Lirismo, Sonhos e Imaginários. E em 2018, de um bate-papo na Fliquinha. Em 2019, comemorou 40 anos de produção literária ininterrupta, entre prosas e versos, e foi a escolhida para ser a autora
homenageada na nona edição da Flica, representando a versatilidade e o talento dos escritores baianos. Uma honra para nossa festa homenageá-la. Agora, no Flica na Rede, vamos ouvir as lembranças da grande dama da literatura da Bahia, Gláucia Lemos. Eu fui homenageada pela Flica em 2019. Foi muito gratificante para mim, porque afinal eu estava sendo reconhecida pelos meus pares. Eu estava sendo reconhecida em casa. E, coincidentemente, naquele ano eu estava comemorando os meus 40 anos da publicação do meu primeiro livro de contos, em 1979, pela Fundação Cultural do Estado da Bahia. O pessoal da Flica não sabia disso, mas por coincidência me convidou e eu tomei como um presente inesperado. Naquele ano também eu tinha sido homenageada pela Academia de Letras com o Prêmio Eletrobras, que era o prêmio de conjunto de obras pelos meus mais de 40 livros publicados. Um momento marcante para mim na Flica, como homenageada, mas também por causa da participação na mesa, foi um momento em que um rapaz, depois de terminado o evento, as pessoas me felicitaram e, dentre as pessoas que me felicitaram, um rapaz especial, um jovem, ele me agradeceu, me disse que fazia questão de me agradecer porque o meu depoimento tinha sido para ele como uma aula quando eu falei do meu processo de criação, como é que eu criava os meus livros, como eu desenvolvia as minhas histórias. Ele disse que aquilo valeu e acrescentou a ele orientação de como trabalhar com mais segurança. Quando você faz um trabalho e que você sente que aquele trabalho está bem feito, você procura fazer o melhor possível, então isso é importante. Você é muito mais importante quando você faz alguma coisa no seu trabalho que vai acrescentar a alguém. Quando alguém que lhe escutou sai de junto de você enriquecido, sai levando algo mais que lhe é importante, que lhe é útil, da bagagem dos seus conhecimentos. Então, quando aquele rapaz me agradeceu, eu senti, naquele momento em que, aí sim, aquela homenagem que eu estava recebendo, eu era merecedora dela, eu merecia ser feliz por isso, porque aquilo que eu estou fazendo no meu trabalho não é só uma glória para mim, não é uma coisa só que me envaideça, que me faça sentir feliz naquilo que faço. É mais do que isso, é alguma coisa que está ajudando alguém a crescer no trabalho dessa pessoa, que é também da mesma área em que eu faço. O meu depoimento é curto, é isso que eu tenho a dizer, porque foi o meu momento marcante naquela edição da Flica, e eu quero renovar o meu agradecimento aos organizadores da Flica, que está se tornando um marco na vida cultural da Bahia, em especial a jornalista, escritora, professora e poeta altamente aplaudida, grande poeta, Kátia Borges, também pelas referências que ela e Mirda fizeram de mim no momento em que se me referiram naquela noite. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada à equipe da Flica. E à Flica eu desejo uma longa, 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 infinita vida. Muito obrigada. Natural de Feira de Santana, radicada em Salvador, mestre em teoria e crítica da cultura e da literatura. Concentrou seus estudos em literatura brasileira e teoria literária. Poeta e contista, iniciou a sua luta contra o racismo ainda criança e continua, sem interrupção. Define-se como uma poeta negra que usa a palavra como mais uma estratégia de combate ao racismo e se dedica a criar projetos para a elevação da autoestima de negras e negros
de todas as idades, formação de intelectuais negros e a preparação de professores. Tem participação em várias coletâneas e publicou os livros Águida, O Caminho das Estações e O Amor Não Está, que eu tenho, inclusive, autografado por ela. Querida poeta Jovina Souza, o espaço da Flica na Rede, especial Flica 2019, é todo seu. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muitíssimo obrigada. Quero agradecer o convite de participar desse espaço de memória da Flica. Estou à sua disposição para a gente conversar e falarmos daquele dia inusitado, marcante, importantíssimo para a minha carreira. Foi um momento, foi um divisor de água para mim, porque a Flica me trouxe não só valorização, respeito ao meu trabalho, como me mostrou ao vivo, corpo a corpo, que o meu texto tem um leitor interessado. Eu fiquei extremamente feliz com isso, porque foi um dia de regozijo, foi um dia de confirmação de que eu estou no caminho certo, e foi um dia em que o leitor disse para mim, com abraços, com palavras e com sua presença ostensiva, porque quase ninguém saiu do espaço, né, o que é difícil, e a recepção a mim e a meu texto foi: se eu estava pensando em desistir a partir daquele dia, essa ideia nunca mais passou pela minha cabeça. Eu agradeço muitíssimo ao modo profissional, carinhoso e valoroso com que fui tratado pela equipe organizadora. Agradeço a curadoria da Kátia Borges, que com sua sensibilidade executou ali uma mostra da diversidade de vozes e textos que compõem, nesse momento, a literatura baiana. Eu fiquei muitíssimo satisfeita e foi um momento decisivo para que eu continue escrevendo. Que lindo ouvir isso, Jovina. A Flica, ela tem essa função, né, de promover encontros também entre escritores e outros escritores, mas também de escritores com seus leitores. A gente está aqui com a Tatiane Oliveira, ela é de Cruz das Almas, trabalha fazendo revisão de textos e estava na sua mesa Sobrevivências, a poesia frente ao mundo. Tatiana, seja bem-vinda ao Flica na Rede. O seu microfone está desativado. Não estou te ouvindo. Enquanto a Taliane resolve aqui o problema do microfone, a gente vai continuar o nosso papo e eu vou te perguntar sobre Cachoeira, né? Se você já esteve em Cachoeira em outras oportunidades, se foi a primeira vez, e o que é que você acha da cidade nesse momento da Flica, né? Muitos dizem assim, Cachoeira respira literatura durante a Flica. Qual é a sua visão sobre isso? Eu sou frequentadora de Cachoeira. Cachoeira é um patrimônio da história do negro no Brasil, é um patrimônio cultural de registro do que se produz de cultura negra na Bahia. O Recôncavo é um lugar, é uma plantação constante, secular, da cultura que se consome na Bahia, principalmente aquela cultura que tem uma vertente negra bem explícita. E durante a Flica, Cachoeira é como se todos os véus que o racismo tenta colocar sobre Cachoeira fossem retirados pela Flica. A Flica retira todos esses véus e coloca a plenitude da cultura, da história, da pulsação à cidade de Cachoeira. Não foi a primeira vez
que eu fui à Flica, né? Eu sempre sou frequentadora da Flica, porque considero talvez a feira mais importante, a feira literária mais importante do Brasil, exatamente porque ela congrega as raízes da cultura brasileira ali. Não estou dizendo que fora da Flica a cachoeira não pulsa, ela pulsa, mas pulsa escondido, fora dos holofotes, fora sem ser mostrado o seu brilho secular. E a Flica possibilita isso e transforma esse espaço de construção e produção da cultura brasileira, da cultura baiana, em território de encontros de culturas internacionais. São várias vozes que vão à cachoeira, não só a da Bahia, mas de outros estados, de outros países. E a Flica, então, permite que cachoeira e que o Brasil, né, através da Flica, através de trazer cachoeira para essa visibilidade mundial, ela permite em que esse encontro de cultura seja mostrado, visto, aproveitado e apreciado como produtivo, como necessário. Essa integração de vozes e de culturas me parece ser uma das contribuições mais relevantes da Flica. É muito importante esse depoimento, Jovina, forte também, né? Porque cachoeira já tem toda essa costura cultural, né? Tem a Universidade Federal, tem uns eventos importantes também, culturais que acontecem por aqui, como a Boa Morte, a Festa da Ajuda, e a Flica vem para se unir a esses outros eventos, né? E transformar realmente a cidade num polo cultural, numa referência, né, para o Brasil, e divulgar o Recôncavo Baiano para o mundo, né? Porque durante os dias da Flica, o mundo inteiro, né, principalmente literário, o mundo literário, né, tá voltado para a Flica. Isso é muito importante para nossa região, isso é muito importante para a cidade de Cachoeira, isso é muito importante para o Recôncavo Baiano e para a Bahia. Exatamente. Assim, a gente agradece a sua participação, Jovina. A gente está com um tempo curto. Infelizmente, a Taliane está tendo um probleminha no áudio. A gente não vai poder promover esse papo. Mas a gente segue te agradecendo e dizendo que Cachoeira e a Flica tá aqui, de portas abertas para você, de coração aberto. A gente te adora, a gente ama o seu trabalho. Eu, principalmente, que tive a honra de participar de um evento com você lá no Museu de Arte da Bahia. Não sei se você lembra. A gente participou junto, claro. E eu tenho um livro seu autografado, que é O Amor Não Está, que eu sempre, inclusive sempre estou postando ele. Eu amo sua poesia, a forma como você retrata, né, os nossos sentimentos. Então, muito obrigado e a gente está aqui sempre te esperando e espero te reencontrar em breve. Um abraço forte. Outro para você, mais uma vez agradeço o convite, é um prazer para mim. A Flica é uma feira literária que não deve acabar, ela deve sim continuar e se encorpar cada dia mais, que ela tenha vida longa, que a cultura brasileira tenha vida longa e tenha os cuidados que merecem e que são feitos, esses cuidados são feitos pela Flica, essa valorização da cultura do Recôncavo, da nossa cultura, a fortaleza da cultura brasileira, a fortaleza da cultura da Bahia, e a Flica chega e faz esse trabalho muito bem feito, com profissionais de alto nível técnico e intelectual, e de amor à cultura, que isso também é importante. Vida longa para a Flica, vida longa para todos nós, para a cultura brasileira, para a literatura, para a poesia. Muitíssimo obrigada e um bom dia para todos e todas. Forte abraço, até a próxima. Ele é professor, ilustrador e autor de histórias em quadrinhos, traduzida e publicada em diversos países. Estudou design gráfico, é graduado em artes plásticas e mestre em história da arte. Publicou, entre outras obras, Cumbi, premiada no Eisner Award 2018, o maior prêmio de quadrinhos do mundo, selecionada pelo PNLD Literário de 2019. Na Flica 2019, junto com Hugo Canuto, participou da mesa Quer que Desenhe? Perspectivas Negras nos Quadrinhos,
Marcelo de Salete, conta pra gente as suas lembranças da Flica 2019. Olá, aqui quem fala é Marcelo de Salete, autor dos livros Cumbi, Angola Janga, Encruzilhada e outros. Eu estou aqui para falar um pouco sobre a Flica, onde eu participei em 2019. Foi um evento incrível conhecer, não é, o interior da Bahia, Recôncavo Baiano. Foi muito bom rever um amigo querido, que é o Hugo Canuto. Estive numa mesa com ele falando sobre quadrinhos, sobre ilustração, sobre história, sobre literatura, música e artes visuais. E foi muito interessante conhecer, não é, o Recôncavo Baiano, que é esse espaço incrível em termos de cultura, de arte, de manifestação cultural. E tem também um local, né, muito especial na nossa história. Em breve, creio que nós teremos aí esse programa online para que todos possam assistir. É um prazer poder participar de um evento como esse, foi um prazer. E gostaria de desejar um ótimo ano, um forte abraço. Claro, se cuidem, todos, em casa, tá bom? Abraço. Natural de Salvador, militante do movimento negro brasileiro, é escritor, poeta e compositor. Desde 1996, vem publicando em antologias diversas no Brasil e exterior. É autor de O Vento, Calunga, Poemas de um Mar Sem Fim, Pretices e Milongas e 7, Diásporas Íntimas, livro de contos adotado pelo Ministério da Educação para uso no ensino médio de toda a rede pública do país. Sua obra tem sido estudada na universidade, gerando significativa empatia entre leitores mais diversos. No poema Bandeira, utilizado em inúmeras campanhas e de inúmeras formas, ele sagra: reage à violência racial, beije a sua preta em praça pública. Pois bem, poeta Landê Onawali, qual lembrança da Flica 2019 você pode nos recriar? Olá, a primeira lembrança, né, muito prazerosa que me vem da Flica é no final da minha estadia em Cachoeira, um samba de rosa no quintal de Dona Quezinha, né, na casa avó de Humberto Sodré. Então a gente fez um samba de cozinha ali, né, e aquilo é a lembrança mais viva daquele momento e com a qual eu também estabeleço uma relação com a própria Flica, do modo como a Flica foi organizada e como ela vem se organizando e vem se ampliando no sentido de abarcar as diversas contribuições que as pessoas, sobretudo de Cachoeira, podem dar. Então, essa é uma lembrança muito viva, porque eu acho que foi um momento de integração, né, no meu interior, né, de uma manifestação como o samba, dentro e no correr de um outro processo, de uma outra expressão, que foi a expressão literária. Naquela mesa também absolutamente tocante, sobretudo por estar ao lado de duas poetas como Jovina Souza e Lívia Natália. Então, assim, foi um momento muito especial a participação na Flica. Também foi um momento de lançamento do meu último livro de poemas, Pretices e Milongas. Então, assim, né, são muitas memórias bacanas daquele dia lá em Cachoeira, entendeu? A presença, né, popular, né, de muitas pessoas, né, conhecidas e não conhecidas, mas da cidade, de outros lugares, mas né, essa sensação de amplidão de participação de diversas manifestações artísticas, literárias, correntes diversas e tal. Então foi muito bacana. A lembrança... Verdade, Cachoeira respira, né, literatura. Essa mesa que você falou, que foi com o Jovina Souza e teve mediação de Lívia Natália, foi Sobrevivências, a poesia frente ao mundo. Teve algo durante esse papo que te marcou ou te surpreendeu nesse papo, Landê?
O que me marcou, sem dúvida, foi o último poema falado por Jovina, né? Foi um poema que ela acabou e eu levantei, né? Quer dizer, o poema me suspendeu da cadeira e a todos nós, né? Então, assim, sem dúvida, que a coisa mais marcante para mim da mesa, entre as coisas mais marcantes, a mais marcante, foi esse momento, né, onde Jovina Souza, enfim, nos encanta, nos empodera, nos estimula, nos ordena, enfim, ela é tudo isso. Ela realmente é uma potência, né? Ela já participou aqui do programa mais cedo, né? Já deu o seu depoimento também sobre esse momento. E a gente fica muito orgulhoso de ter autores baianos, né, participando da nossa mesa na Flica. Olha, eu queria que você falasse também um pouco sobre Cachoeira, Landê. O que é que você acha da cidade, né, durante a Flica? Muitos dizem que Cachoeira respira literatura durante a Flica. Qual é a sua visão sobre isso? O que você sentiu andando pelas ruas de Cachoeira aqui na Flica? Eu tenho uma experiência com Cachoeira que me diz que Cachoeira respira literatura durante o ano todo, né? Então, assim, para mim, né, destacar que Cachoeira respira literatura na Flica, durante a Flica, o que é verdade, mas é consequência também do fato de que ela respira literatura em outros momentos. Eu, particularmente, tenho com Cachoeira, além de outras relações de admiração da cidade, de gostar, de afeto com a cidade, eu tenho vários momentos em que eu fui lá chamado para o trabalho literário, né? Já fui escrever em Cachoeira, já fui participar do sarau dos Sete Poetas, o Caruru dos Sete Poetas, né? Já fui na UFRB para uma conversa sobre literatura, enfim. Então, assim, já tive em vários momentos em Cachoeira também pela literatura. Então, assim, a Flica foi mais um momento especial pelo vulto que aquele evento tem, né? Em termos de envolvimento de várias cadeias produtivas, de pessoas, de empregabilidade e tudo mais. Então é especial, mas essa relação com a literatura e Cachoeira é algo recorrente na minha relação com essa cidade. Que maravilha. Olha, a gente agradece a sua participação. A Flica tem muito orgulho dos nossos autores, das pessoas que participaram, que ajudaram, né? Ajudam e ajudaram a construir o nome que a Flica tem hoje. Então, muito obrigado pela sua participação. A gente espera que essa pandemia passe logo e que a gente possa se reencontrar de novo aqui pelas ruas de Cachoeira. Muito obrigado, Landê. Obrigado também pelo convite. Estamos aí. Ela é doutora em Teoria da Literatura, autora de Recortes para Álbum de Fotografia Sem Gente, Coração Acorda, Pé Atrás e Amora, livro vencedor do Prêmio Jabuti 2016, em que explora as nuances das relações lesbo-afetivas. Em 2017, foi selecionada para a coletânea chilena Bogotá 39. A autora tem seu trabalho traduzido para o inglês e espanhol e a sua obra está publicada em diversos países. Na Flica 2019, participou da mesa A Literatura que Ousa Dizer o Seu Nome, com a argentina Mariana Komiseroff. Agora, no Flica na Rede, as lembranças de Natália Borges Polesso. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Borges Polesso e eu vim aqui para falar da minha participação na Flica de 2019. Bom, primeiro eu queria dizer que a Bahia para mim é um lugar de amigos, já amigos e amigas, né? Grandes amigos e amigas. Então ir para esse lugar para mim já tem uma dimensão de coração que se instala. Participar da Flica, conhecer Cachoeira, que é um lugar incrível, assim, foi um momento muito marcante, digamos assim, da minha carreira. Lá eu fiz uma mesa com a escritora Mariana Komiseroff, uma escritora da Argentina, que foi um prazer conhecê-la, com a excelente mediação da Mariana Paim, que leu, né, todas as nossas obras e que conseguiu propor uma conversa maravilhosa
num ambiente que estava lotado de gente interessada, as perguntas que se seguiram foram muito boas. E depois é isso, depois foi andar por Cachoeira, correr um pouco a Bahia e ficar um pouco em Salvador, que é um lugar que eu adoro também. Vida longa à Flica, espero muito poder participar de outras edições. Ela é carioca, escritora e jornalista, atual colunista do All Sports. O seu romance de estreia, Água de Barrela, conta sua trajetória familiar, que começa na metade do século XIX, na Nigéria, passa pelo convívio, engenho açucareiro de Cachoeira, atravessa todo o século XX e chega ao tempo atual. Esta saga ganhou o Prêmio Oliveira Silveira de 2015, da Fundação Palmares. É autora também dos romances O Crime do Cais do Valongo e Nada Digo de Ti, que em Ti Não Veja. Vamos ouvir as lembranças de Eliana Alves Cruz na Flica 2019. Olá, eu sou a Eliana Alves Cruz, eu estive na edição da Flica de 2019. Eu abri a Flica em parceria, numa fala com a Lilian Schwartz, o que foi uma grande experiência. A Flica me emocionou muito, pois Cachoeira é o cenário do meu primeiro romance, Água de Barrela. Foi muito emocionante falar tão próxima do Rio Paraguaçu, um cenário onde meus antepassados estiveram, circularam, viveram todas as suas felicidades, tristezas, desgraças, alegrias, vitórias, derrotas. Foi muito emocionante realmente estar na Flica, esse evento que eu acho que é um marco no calendário da literatura nacional. É uma referência, já é uma referência nas festas literárias. Eu acho que tem muito espaço ainda para crescer a Flica, para que ela se torne cada vez mais poderosa, cada vez mais influente e divulgadora dos saberes e da arte, não apenas do Brasil, mas principalmente da arte produzida pelo Recôncavo da Bahia, pela Bahia, pelo Nordeste. A gente é carente de muitas vozes, é carente de muitas experiências literárias ainda nas nossas estantes, nas nossas prateleiras. E a Flica tem esse papel fundamental, que é divulgar as nossas narrativas. Eu só tenho agradecimentos a fazer, na esperança de, uma bela hora, retornar. Bom, a 9ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira não seria possível sem o suporte dos nossos apoiadores e patrocinadores. O governo do estado da Bahia apresentou a Flica 2019 e teve o patrocínio da Coelba através do Faz Cultura, governo da Bahia, com apoio da Prefeitura de Cachoeira. Nós, os realizadores Cali e Incontet, agradecemos e celebramos esse suporte fundamental da história da Flica. Para você que apareceu agora, esse é o Flica na Rede, uma série de programas especiais com a memória da primeira festa literária da Bahia, a Flica, um patrimônio de Cachoeira para o mundo, a festa literária mais charmosa do Brasil. Torcemos para que a vacina seja aplicada e a pandemia passe, para poder receber você aqui na Joia do Recôncavo e aproveitar a experiência da Flica nas ruas dessa cidade histórica. Uma vivência para toda a sua família. Baiano, nascido entre as histórias mágicas do sertão em Irecê, mudou-se para Salvador ainda criança e hoje mora aqui, em Cachoeira. Publicou histórias infantis no suplemento A Tardinha, do Jornal à Tarde, por anos. Autor de livros como O Que Não Se Fala em Quinaquina, distribuído como material de alfabetização na Bahia, e O Borbulhar do Gênio, a sua novela infanto-juvenil, Amar é uma Conexão de Escada, foi selecionada para o PNLD Literário 2018, sendo distribuída por bibliotecas escolares de todo o Brasil, com mais de 100 mil exemplares. Na Flica 2019, participou da mesa A Leitura Não Precisa Ser Essa Coisa Chata, com Thalita Rebouças. Agora, no Flica na Rede, as lembranças de Saulo Dourado. Será que vocês reconhecem esse lugar? A mim, eu apresento. Meu nome é Saulo Dourado, sou escritor, professor e morador de Cachoeira. Nesse ano de 2020, tive a oportunidade de passar aqui também o abrigo da grande festa literária, que hoje celebramos aqui com esse vídeo também. É esse lugar especial que a gente pode cultivar na memória, no olhar, assim que possível. Todo mundo vai também poder vir de volta à beira do Paraguaçu,
comer uma maniçoba, ouvir um reggae, participar de uma roda de samba de roda, ir ali conhecer o Museu da Irmandade do Boa Morte e a própria igreja, sim, que na maior parte do tempo é uma igreja que vira o lugar da celebração da Flica. Assim, então eu tenho todas as boas lembranças misturadas que reverberam para uma festa que é literária, porque assim a gente tem que mesmo fazer uma festa, uma grande, um carnaval para a literatura, no sentido de mostrar que ela faz parte muito do mundo, ela é um trampolim para o mundo, e o mundo volta também para suas páginas e se reverbera mesmo, se expande a partir dela. Eu fiquei muito feliz de, na mesa com Thalita Rebouças, poder contar essas histórias, ouvir todas as outras histórias de pessoas que estavam ali e que vieram com esse caminho, essa saga que se tornou também parte de Cachoeira. Tá bom? Então, assim, toda boa lembrança essa Flica de 2019 e todas as outras que eu participei mesmo, como ali como ouvinte, sentado na cadeirinha, com prazer de escutar muita gente. Certo? Um grande abraço e até mais à vista. O projeto surgiu em 2017 na cidade de Cachoeira, idealizado pelas escritoras Bárbara Ulha e Andressa Prazeres. É um conjunto de oficinas itinerantes de poesia, contação de histórias e outras artes da palavra feita por mulheres, promovendo e difundindo essa literatura. Na Flica 2019, lançaram a antologia que leva o nome do projeto, Irmandade da Palavra, reunindo textos de 40 mulheres, fruto de oficinas itinerantes de poesia, escrita, leitura e contação de histórias que percorreram as cidades de São Félix, Acupe de Santa Amaro, Salbara e Cachoeira em busca de histórias marcadas pelo trabalho, pelo convívio familiar, o comércio e pelas variadas manifestações culturais da região. Chega mais, Andressa Prazeres, conta pra gente, vamos relembrar a Irmandade da Palavra na Flica 2019. Bom dia, Edgar, bom dia a todos. Eu sou a Andressa, sou uma das idealizadoras da Irmandade enquanto projeto, mas depois vão se tornando várias coisas, não se pode imaginar o que vai acontecer quando se reúne mais de 80 mulheres para trabalhar com literatura, E quando chegou o momento da gente participar da Flica, quando a gente recebeu esse convite, foi uma época especial para a gente, porque era também uma época em que a gente resolveu lançar o livro, desse projeto. Então, a gente estava naquela loucura de fazer o livro, porque foi um livro todo feito artesanal, por nós mesmas, entendeu? Por mim, por Willa, Lucineide, Carol, enfim, várias pessoas que participaram na mesa da Flica e que estavam ali na plateia também, E que ficaram até de madrugada no dia anterior, fazendo aquilo, então gerou toda aquela tensão, aquela apreensão. Mas aí quando a gente chegou lá e aí que a gente foi conhecer, pessoalmente as meninas do Islã das Minas que participaram, dividiram a mesa com a gente. E aí aconteceu aquele acolhimento, Que a gente estava nervosa, sem conseguir se preparar, aquela coisa toda. E aí conhecemos a Kátia Borges, as meninas do Islã e tal, e com aquele acolhimento todo, com aquela plateia lotada também, a gente, meu Deus. Mas acho que no final foi um momento muito enriquecedor para a gente, no sentido de que, enfim, a gente não imaginava que ia rolar uma troca da forma como rolou, das pessoas na plateia realmente querendo participar daquilo, realmente ter virado uma espécie de sarau ali, sem a gente ter se planejado aquilo, Então, foi uma coisa uma coisa que eu acho que só na Flica mesmo, poderia acontecer, das outras festas literárias que a gente conhece, Acho que a Flica, por ser uma festa talvez mais aberta, a gente consegue ter uma participação, ter uma troca mais interessante com o público, Não só no sentido de ser público, mas nesse sentido que a gente conseguiu empreender dessa
troca, né, entre plateia e público, né, desse povo todo subindo ao palco e a gente conseguindo fazer aquela festa ali em torno da literatura, em torno da literatura das mulheres, né. Perfeito, é uma festa muito bonita. A gente está com a Bárbara. A gente está com a Bárbara também no vídeo. Bárbara, seja bem-vinda ao Flica na Rede. Olá! Bom dia! A gente já acabou de escutar a Andressa Prazeres, né, falando um pouco também sobre as memórias dela, né, sobre esse momento da participação da Irmandade da Palavra na Flica 2019. E agora eu queria ouvir de você, né, o que é que te marcou mais durante essa participação? Eu não ouvi o que Dessa disse, mas eu acho que a gente compartilha de muitas emoções daquele dia, porque o projeto em si foi um processo longo de realização, de idealização, de sonho, e culminou que a gente lançou esse livro na Flica, sendo participantes de uma mesa com mulheres tão incríveis assim. Então foi um momento em que a gente viu aquele sonho ali se realizando, com ainda essa participação, com aquela mesa, com o título incrível, A Poesia Apresenta Suas Armas. Assim, eu acho que as mulheres que puderam estar ali, que foram algumas, né, as de Acupe conseguiram chegar lá, as de São Félix também, assim, foi um sonho ver aquele projeto, ver aquelas mulheres participando da Flica como autoras, como atuantes ali na cena literária. Foi muito lindo, assim, realmente inesquecível. Eu agradeço imensamente a todas elas e agradeço a Flica, né, por também nos proporcionar um evento que desse evento surge tantos desdobramentos e tantas coisas bonitas. A Flica também agradece demais a participação de vocês. O Flica na Rede também agradece. A gente fica assim muito feliz e espera, né, que esse momento de pandemia, de distanciamento social passe logo, para que a gente possa voltar a se reencontrar de novo aqui em Cachoeira, com a Flica, com essa festa literária maravilhosa que dá espaço a tanta gente e a tantas vozes. Muito obrigado a vocês, Andressa e Bárbara. Obrigada. Tchau. Ela é doutora em Antropologia Social, professora titular no Departamento de Antropologia da USP e Global Scholar da Universidade de Princeton. Historiadora, colunista do jornal Nexo, curadora adjunta para Histórias e Narrativas do MASP, também é fundadora da editora Companhia das Letras, junto com seu marido, Luiz Schwartz. Entre outros livros, é autora dos premiados As Barbas do Imperador e O Sol do Brasil e das obras Brasil, uma biografia, Lima Barreto, Triste Visionário e Sobre o Autoritarismo Brasileiro. Na Flica 2019, participou da mesa de abertura Cartografias do Brasil Contemporâneo, com Eliana Alves Cruz. Agora, no Flica da Rede, as lembranças de Lília Moritz Schwartz. Oi, gente, eu me chamo Lília Moritz Schwartz, sou historiadora, antropóloga e tive o orgulho, a honra de participar da mesa de abertura da Flica que ocorreu em 2019, numa sessão chamada Cartografias Contemporâneas. Ao lado de outros colegas, eu conversei sobre a situação contemporânea do Brasil. Na época, eu tinha recém-publicado o livro chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro e, na Flica, tive a oportunidade de falar sobre autoritarismo, mas também sobre patrimonialismo, também sobre mandonismo, sobre o racismo estrutural brasileiro, sobre o machismo e sobre feminismo. Eu adorei o público, adorei meus colegas de mesa e pude reconhecer a alegria que é estar em Cachoeira. Muito obrigada. Este é o Flica na Rede, especial de Memórias da Flica 2019, nesse final de semana de intensas lembranças. Agora, vamos relembrar as outras atrações que fizeram parte da programação das mesas literárias da 9ª edição da Flica. A curadoria foi de Kátia Borges. Marcelo Maluf, Thalita Rebouças, Argentina, Mariana Komisserov, Antônio Brasileiro, Braulio Bessa, Antônio Barreto, Hugo Canuto,
e o Slam das Minas Bahia. Assim como na edição anterior, tivemos mediadores diferentes para cada mesa da Flica 2019. Zulu Araújo, Lívia Natália, Wesley Correia, Mônica Menezes, Mariana Paim, Ronaldo Jacobina, Maviel Melo, Luana Assis e Carlos Ribeiro. A grande novidade da Flica 2019 foi a estreia da Geração Flica, a programação dedicada aos jovens na Festa Literária Internacional de Cachoeira. A curadoria foi da booktuber e escritora Bárbara Sá, que mediou os bate-papos que aconteceram no anfiteatro do Museu do IFAM, na Praça da Aclamação. Olha só quem participou: Pan Gonçalves, Clara Alves, Breno Fernandes, Thalita Rebouças, Ian Freise, Áudio Anunciação, Tatiana Amaral, Matheus Rocha e eu, Edgar Abeuza. Inclusive, eu abri a Geração Flica, essa nova etapa da Flica, né? Que já tem a Flica, a Fliquinha, e agora para os jovens, a Geração Flica. Foi uma honra para mim, é uma honra para mim sempre fazer parte da Flica em Cachoeira. Natural de Salvador, formado em Geografia, é doutor em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA, com pesquisa sobre a formação de comunidades quilombolas no interior do Nordeste brasileiro. Autor dos livros de contos Dias e A Oração do Carrasco, colunista do jornal Rascunho, conquistou um feito notável com seu primeiro romance, Torto Arado, sucesso de crítica e público, alçado à condição de clássico contemporâneo, e conquistou o prestigiado Prêmio Leia em Portugal e os prêmios Jabuti e Oceanos no Brasil. Encerrando o bate-papo do Flica na Rede, especial Flica 2019, saúdo o querido Itamar Vieira Júnior, o escritor mais comentado e repercutido no meio literário do Brasil. Seja bem-vindo, Itamar. Olá, tudo bem? Obrigado. Agradeço a audiência por acompanhar, né, esse programa também. Olha, você participou aqui com a mesa Cartografias da Subalternidade, a construção do lugar do outro, com Marcelo Maluf. Conta pra gente o que mais te marcou durante essa sua participação aqui na Flica 2019. Primeiro, eu participei da Flica com muito honrado com o convite, né? É uma festa que já faz parte do calendário cultural do Estado. E para mim foi muito especial, porque eu lancei o romance Torto Arado em Portugal no começo de 2019, participei de inúmeros eventos por lá, e a Flica foi um dos primeiros encontros que eu participei aqui. Então, esse romance que eu não tinha planejado que fosse publicado em outro lugar, fez esse caminho de volta, e um dos primeiros eventos a encontrar foi a Flica. Então, para mim, foi muito especial. Sobre a mesa com o Marcelo Maluf, o Marcelo é um amigo querido, um grande escritor também, né? Acho que naquele momento estávamos em sintonia, o nosso trabalho se comunicava, seja pela teia de memórias que o livro dele traz, né? De uma memória pessoal, e a teia de memória, de uma memória coletiva, talvez, que Torto Arado traga. E eu vi a audiência estava repleta, né? Depois tivemos um encontro com os leitores para autógrafo dos livros, e para mim foi muito especial, né? Foi como se se o livro estivesse nascendo por aqui, né? Fosse o parto dele por aqui, chegando ao público, né? E chegou junto com a Flica. Olha só, a gente está com a Sandra Liz, né? A Flica, ela tem essa função de unir escritores, de promover esses encontros, né? De escritores com outros escritores, mas também
dos escritores com os leitores. E a Sandra Liz, ela escreve poemas e é professora da Rede Estadual de Ensino. Ela estava na mesa e vai conversar com a gente agora sobre o que mais marcou ela nesse momento, né? Sandra, seja bem-vinda. Eu preciso contar o quanto esse livro me arrebatou. Primeiro, pela questão dos afetos que circulam nele, né? Ele é um livro que fala de amor, fala de relações e, principalmente, fala de humanização. Traz essa humanização de personagens negros e do campo, né? E eu acho que isso houve um encontro muito forte com a minha história enquanto mulher negra, não do campo, né, mas desse lugar de mulher negra. As mulheres em si também me tocaram bastante. Você tem uma sensibilidade muito forte para falar das mulheres, trouxe a coletividade, a luta das mulheres, né, a violência contra as mulheres e o apoio pelas próprias mulheres. Eu achei isso fantástico, então me arrebatou de diversas formas. Mas o ponto que mais me chamou a atenção, porque eu também escrevo contos, foi o seu potencial de contar histórias, né? Primeiro, a narrativa maior é uma grande história. Dentro dessa narrativa, tem pessoas que contam histórias, então a gente sempre vai vendo ali várias camadas de histórias. Você é um excelente contador de histórias, eu fiquei fascinada com isso, porque minha avó contava história, meu pai contava história. Aí eu queria saber um pouquinho de você, essa questão de contador de história, né? Se tem um vínculo com sua história de avó, de pais, de onde vem esse potencial, e também desse lugar que você fala, que parece que você vivencia nesse lugar, que você vivencia essa história do campo, e pelo que eu li de você, não é essa a sua realidade, né? Mas você fala a partir desse lugar. Isso eu achei também fascinante. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Sandra, é uma honra ouvir sua experiência de leitura, né? Eu fico muito emocionado mesmo que esse livro esteja alcançando as pessoas e que se comunique como eu imaginei que ele poderia se comunicar com elas, né? E acho que se comunica um pouco com as nossas histórias, né, Sandra? Nós, baianos, né? Nossa ancestralidade, tudo que vivemos. Só voltando um pouquinho, lembrando, né, que esse encontro se deu na Flica, na cidade de Cachoeira. Eu tenho uma relação muito especial com o Recôncavo da Bahia. Eu nasci em Salvador, mas meu pai foi criado muito próximo, ali em Maragogipe, né, próximo à Cachoeira. Então, esses são lugares de afetos, né, e essas memórias, essas histórias que são contadas, essas histórias que estão no livro também, de alguma forma, são tributárias das histórias que os meus avós, que os meus bisavós, que meu próprio pai, minha mãe contam, né? E essa memória com o campo, ela vem de muito cedo, né? Vem de muito longe. E depois, Sandra, eu fui trabalhar como servidor público no campo, né? Em diversas regiões do Nordeste, do estado do Maranhão, ao estado da Bahia, e pude aprender muito também, né? Eu acho que essa relação que você faz, né, com a capacidade do livro se desdobrar em histórias e histórias, né? Eu aprendi um pouco com as pessoas, né? Como a oralidade é essa literatura em estado bruto, né? De uma maneira muito antiga que está aí. Eu acho que essa vontade de contar histórias escritas ou narradas oralmente vem de muito antes, né? Vem dos nossos antepassados, e de alguma forma isso reflete no livro, né? Eu via nesse contar de histórias um grande projeto literário, né? E acho que eu tentei um pouco emular isso, né? Essas histórias que me eram contadas por muitas pessoas, né? Não elas especificamente, mas a forma como elas eram contadas. Perfeito, perfeito. Olha, Sandra, obrigado pela sua participação. A gente segue com o Itamar agora para finalizar. Itamar, a gente agradece muito a sua participação. A Flica está aqui, Cachoeira está aqui, sempre de portas abertas e de coração aberto, para que em breve, né, quando tudo esse passar, a gente possa voltar a se reencontrar, se aglomerar e rever esses encontros, né, entre o autor, entre o seu leitor
e essa grande comunidade literária que se forma aqui em Cachoeira durante a Flica. Muito obrigado de coração. Eu agradeço especialmente a organização da Flica e peço à nossa audiência mais um pouco de paciência, né? Essa pandemia irá passar e a gente vai poder vamos poder nos encontrar em Cachoeira, na Flica. Vida longa Flica. Vida longa Flica. Um grande abraço. Um abraço. Gente querida, infelizmente chegamos ao final da nossa série Flica na Rede, especial com as mesas literárias e intervenções artísticas da Flica, com tantos autores e atrações especiais que fizeram a história da amada Festa Literária Internacional de Cachoeira. Importante destacar e agradecer também todas as pessoas que trabalharam e deram duro para que a festa acontecesse. E é muita gente, viu? Pessoal da produção, da montagem, da limpeza, alimentação, hospedagem, estrutura, cenário, filmagem, fotografia, transporte, enfim, vocês todos são parte da história da Flica. Destacar e agradecer também a equipe de produção, gravação e montagem dos programas Flica na Rede e a Fundação Hansen Bahia por nos abrigar com tanto zelo e respeito às normas de distanciamento e protocolos de segurança nessa época de pandemia. Todos os 9 programas do Flica na Rede ficarão disponíveis aqui no canal da Flica no YouTube, para você rever, compartilhar, mandar para os amigos, para a família, assistir pela primeira vez, enfim, semear esse nosso legado em prol da cultura da Bahia, no Brasil, de Cachoeira para o mundo. O programa Flica na Rede contou com o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, Governo Federal. E agora, para concluir a nossa festa de memórias da Flica 2019, uma das atrações das intervenções artísticas que animou o nosso público pelas ruas de Cachoeira. Inclusive, por conta do tempo curto, sintam-se saudados os demais artistas e grupos que se apresentaram na Flica 2019. Ele se ocupa de 2 artes, a educação e a música, mas também tem a paixão pela pesquisa histórica e o gosto pela investigação do nosso patrimônio cultural. Talvez por isso esse artista, historiador, cachoeirano, sanfelista, do Recôncavo Baiano, apresente nas suas composições e performances essa verve peculiar de ser, estar e sentir o mundo sempre perpassando pelas experiências escritas no tempo, o que define, entre outros aspectos, o seu lugar de fala. Com vocês, encerrando o Flica na Rede especial Flica, Fábio Batista e o seu Cachoeira de Todas as Margens. A possibilidade de arriscar é que nos faz homens e mulheres, voo perfeito no espaço que criamos, certeza de que não somos pássaros e que voamos. E como é bom voar, alçar voos na Festa Literária Internacional de Cachoeira. Esse projeto Páginas e Som, que a gente vem apresentando em diferentes espaços e tempos artísticos ao longo da Festa Literária, prova de que é um evento que acolhe os artistas locais e que, acima de tudo, potencializa aquilo que é fundamental nos dias de hoje, que é a leitura da vida e a leitura do mundo através dos vários intelectuais, pensadores que compõem esse grande evento, que é uma marca muito forte de Cachoeira e, por que não dizer, desse vale maravilhoso que é o Vale do Rio Paraguaçu. Viva a Festa Literária Internacional de Cachoeira! Velha das águas, mãe,
doce. Sou pós-emancipado do seu amor assim-exalado. Fui ingênuo, sexagenário, liberto, quase cidadão do mundo atlântico negro, diásporas dessa luta do meu coração. Chora seus filhos, corpos negros no chão. Chora seus filhos, cobertos com lençol. Chora seus filhos, corpos negros no chão. Levanta. Chora seus filhos, cobertos com lençóis. De doce. Nos trilhos sonoros dessa cidade, é só você chegar e a vida vira um carnaval. Teu sorriso é a capital do meu samba. Trança fita nas ruas, caretas, crianças, vamos brincar. Trio elétrico, gaviões, mocidade, galo da madrugada, boi bumbá, ternos, lavagens e as marchinhas dos velhos carnavais tocam saudade. Trilhos sonoros dessa cidade, é só você chegar e a vida vira um carnaval. Teu sorriso é a capital do meu samba. Trança fita nas ruas, caretas, crianças, vamos brincar. Trio elétrico, gaviões, mocidades, galo da madrugada, boi bumbá, ternos,
lavagens e as marchinhas dos velhos carnavais tocam saudade. Vista minha pele, sinto meu perfume e não sabes quem sou. Pegue as minhas roupas, as minhas memórias e não sabes se eu vou mergulhar nas águas do destino, a poesia, os versos que revelam o amor de todos os dias. No tornarado da existência me entendo um peregrino, um guerreiro e um poeta. Um peregrino, um guerreiro e um poeta. Vista minha pele, sinto meu perfume e não sabes quem sou. Pegue as minhas roupas, as minhas memórias e não sabes se eu vou mergulhar nas águas do destino, a poesia, os versos que revelam o amor de todos os dias, o caminho e a promessa. No tortarado da existência me entendo um peregrino, um guerreiro e um poeta. Um peregrino, um guerreiro e um poeta. Peregrino, um guerreiro e um poeta. Um peregrino,